Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do De Dentro para Fora. A conversa hoje vai tratar sobre violência e abuso contra a mulher, com clareza e informação, porque todo abuso tem nome. Antes de chamar a Larissa, que é a nossa convidada, eu quero te fazer um convite para você se inscrever no canal, curtir esse episódio, encaminhar para uma amiga e nos contar nos comentários de qual cidade alcançou esse episódio. Esse episódio vai trazer clareza, entendimento e informação que orienta, o que faz toda a diferença para nós mulheres. E para essa conversa, eu tenho aqui no estúdio Larissa Hack. Larissa, seja muito bem-vinda ao estúdio de Dentro para Fora. É uma alegria ter você aqui comigo. Mirtz, obrigada. É um privilégio estar aqui com você. É um programa que eu gosto muito, que recebe convidadas incríveis e sempre desenvolve uma conversa que dá vontade de acompanhar, né? Que gostoso isso, né? Essas informações que trazem realmente informações para auxiliar, para que a mulher reconheça aquilo que é necessário pontuar durante a vida dela, não é verdade? Larissa, em que momento você percebeu que era necessário tratar desse assunto tão, ao mesmo tempo, sensível, mas necessário para nós mulheres? Bom, Mirtz, é muito importante falar sobre isso, né? E essa pergunta de onde vem, ela é tão profunda e tão... me leva a refletir muito, né? Porque ela parte do momento em que eu trilhei essa caminhada, né? Eu trilhei essa jornada de dar nome para situações, né? De dar nome para diversas coisas que eu vivi desde muito pequena, desde muito nova, eu vivi e convivi. E quando eu comecei a tratar isso na minha vida, comecei a tratar isso na minha jornada, na minha história, eu fui encontrando quão difícil é você até mesmo buscar ajuda quando você não sabe dar nome para aquilo que está acontecendo com você. A gente tem a percepção, o desconforto, a gente entende que algo está errado, mas se você não tem um nome para dar, se você não tem um diagnóstico daquilo que está acontecendo com você, é como um tratamento, você não consegue usar o remédio certo ou o tratamento certo, né? Então, parte daí, acho que essa dedicação específica no letramento mesmo, né? Em dar nome para as coisas. Que interessante, quando você fala dar nome para as coisas. Você está falando especificamente agora, nesse momento, para a violência da mulher. E na prática, como que isso funciona? Como isso seria? Bom, em geral, quando a gente precisa levar esse letramento para alguma organização, para alguma instituição, geralmente é para resolver um problema que já está identificado, né? Infelizmente, a gente ainda está muito engatinhando no letramento preventivo, em falar sobre os tipos de violência que as mulheres estão mais expostas na sociedade, não só nos relacionamentos, de afeto, amorosos, mas em todos os relacionamentos, desde meninas, nós estamos mais expostas a diversos tipos de violências. E se a gente não trata isso de uma forma preventiva, se a gente não fala com as meninas sobre isso, acontece que na vida adulta a gente vai ter que lidar com essas situações já lá no âmbito familiar, no relacionamento, né, numa série de escolhas que essa mulher, essa menina vai fazendo ao longo da vida, que mantém ela exposta e normalizando, né, e vivendo ciclos de violência. Então, hoje a gente trabalha institucionalmente, né, com empresas, com municípios, né, eu vou a muitas cidades, a muitos municípios, junto às prefeituras mesmo, né, os executivos para falar sobre isso, tanto com comunidades quanto com os servidores, né, que trabalham diretamente com as munícipes, né, com as moradoras, mas também tem um trabalho feito de utilidade pública como esse que você está fazendo aqui. Quando a gente compartilha isso em um podcast, quando a gente coloca essa informação de forma pública e gratuita para as pessoas, a gente também está fazendo esse trabalho de letramento. É verdade. Larissa, quando você me falou sobre isso, me chamou tanto a atenção. Eu falei, nossa, mas letramento da violência, como é importante. E eu entendia um tipo de violências, e você já veio me trazer tantas que eu falei, meu Deus, realmente é necessário a gente conhecer.
E no teu entender, no teu ver, o que que é importante para menina, para mulher, para pessoa conhecer sobre violência? Porque como você mesmo falou, só pontuando sobre isso, sobre as violências que nós mulheres estamos mais suscetíveis, não somente na questão, casal, mas em todas as áreas, nós infelizmente, nós estávamos falando até sobre amizades hoje, em algumas situações como é importante a gente entender também as violências veladas. Então, o que você colocaria de tão importante saber o nome? E já me conte um pouquinho sobre esses nomes. Bom, quando a gente trata especificamente dessas violências que as mulheres, né, estão mais expostas, o que a gente tem hoje dedicado a essa questão de gênero, né, que nós temos aí na legislação da violência doméstica, ela está previsto 5 tipos. Então, começa na violência psicológica, que é aquela violência que afeta a nossa identidade, nossa autopercepção, nossa liberdade de escolha individual, que fica ali condicionada a uma situação em que a gente está psicologicamente aprisionada. Aí tem a violência moral, que é diferente da violência psicológica, isso é super importante da gente sempre separá-las. A violência moral, ela é um ataque à sua reputação, à sua imagem perante o público, perante as pessoas, a comunidade, a sociedade. Olha que É interessante, hein? bem diferente. Quando eu Puxa, pratico uma violência, eu sofro uma violência psicológica, eu vou me deteriorando internamente. Às vezes as pessoas ao meu redor nem percebem. Na verdade, hoje em dia tá mais fácil perceber porque a gente fala tanto sobre isso que a gente começa a identificar nas mulheres ao nosso redor, né? A perda da autoestima, a perda da resposta a coisas que antes ela respondia bem, né? Como cuidar de si mesma, dialogar, conversar, conviver. Mas a violência moral, ela é praticada contra a pessoa, mas é para as outras pessoas. Eu preciso construir para a comunidade uma imagem deturpada da Mirtes. Então eu vou falar que ela é uma pessoa que exagera, que ela é uma pessoa que mente, que ela é uma pessoa que manipula os outros. Então, eu estou praticando uma violência contra a Mirtes, mas eu não ataco a ela diretamente, eu ataco a reputação dela diante das outras pessoas. Por isso que na violência, quando ela acontece no âmbito afetivo, amoroso, é aquela frase lá bem, bem famosa. Ah, porque a minha ex é louca. Ah, é ex louca. Não fala com ela porque ela é louca. Por quê? Porque há uma necessidade de afirmar que a pessoa do relacionamento anterior tem uma reputação questionável. Porque aí, né, trazendo para como se fosse uma historinha aqui, né? É a pessoa que está, então, nesse momento se relacionando com essa pessoa, não vai buscar informação com a ex, porque a ex sabe de coisas que poderiam fazer com que eu repensasse esse relacionamento novo, né? Então, essa é a violência moral, é contra a reputação. Ainda na mesma legislação, a gente tem, então, a violência física, né? Que é a violência pode ser violência, soco, chute, né? Essa violência realmente que é visível na maioria das vezes, mas também é violência física você ter a intenção de praticar a violência mesmo que ela não aconteça. Então, por exemplo, arremessar um objeto na direção da pessoa. Mesmo que esse objeto não alcançou a pessoa desviou, isso hoje é considerado como violência física, então a intenção de a intenção. fazê-lo é considerado já como uma violência. Sim, assim como dar um soco na mesa, como dar um soco na parede. Se esse ato aconteceu no momento de uma discussão em que muitas vezes vem seguido da frase: a minha vontade era dar em você, mas eu tô batendo aqui na mesa. Hoje, você registra o boletim de ocorrência de violência física, mesmo que não tenha alcançado, mas o que vale é a intenção. E ainda na legislação, a gente tem a violência sexual, que ela não é óbvia, né? As pessoas acham que é somente o ato forçado, que é violência sexual, mas não é. Por isso que existe tanta violência sexual mesmo dentro do relacionamento conjugal, porque é a coerção e a intimidação com o intuito sexual. Mesmo dentro de um relacionamento ou de uma relação estável. Quando a pessoa ela é coagida a dizer sim, a consentir.
chantagens, humilhações, comparações. Ah, se não tiver essa semana, você não vai poder visitar sua mãe. Ah, se essa semana não for do jeito que eu quero, final de semana você não vai poder fazer tal coisa, ou eu vou dizer para as pessoas que você é isso, é aquilo, é insuficiente, é incapaz. Então, isso é uma chantagem para que se tenha ali a vantagem sexual e a outra pessoa, ela vai ser obrigada a consentir. Né? Parece até uma frase que não cabe, né? É Meu obrigada a Deus. consentir com a relação sexual. Hoje nós temos na legislação previsto isso, é a coerção e a intimidação. E também quando essa mulher é proibida de usar métodos contraceptivos, né? Contra a vontade dela, ela acaba tendo, infelizmente, ali, né, falta de um controle de natalidade, né, por conta da proibição do uso do método. E isso hoje é violência sexual previsto na lei. E aí, por fim, a gente ainda tem a violência patrimonial, que é aquela que tem a ver com bens, com patrimônio mesmo, né, com coisas. A mais básica que a gente identifica rápido é destruição de objetos, destruição do celular, quebrar o celular, rasgar uma roupa, prejudicar mesmo materialmente, né? Isso é violência patrimonial. Mas quando essa mulher também não tem acesso aos recursos financeiros da família, quando ela não tem poder de decisão sobre as finanças, né? Ainda que ela não seja muitas vezes provedora financeira, mas se ela faz parte ali, né, do que a gente chama hoje de economia do cuidado, né, que é a mulher escolhe estar em casa, escolhe estar cuidando da família, dos filhos, muitas vezes por longos anos, né, da sua vida, abre mão da sua carreira, do seu estudo, enfim, ela está contribuindo sim para a construção Claro. patrimonial de tudo, né, dentro dessa relação. E muitas vezes a gente vê a violência patrimonial nesse cenário, Mirtz. Quando essa mulher, ela acredita, é levada a acreditar que ela não contribuiu com nada do que foi construído e, portanto, por isso, ela se sente presa em uma relação abusiva, acreditando que ela não tem como ter a sua subsistência, não tem como buscar, né, a sua vida sozinha. Agora a gente viu só as 5 tipos de violências, né, que está previsto aí na legislação ligada à violência doméstica. Mas em todas elas a gente vê a presença da violência psicológica, que é a primeira, ela é a porta de entrada, né? E por isso que é tão importante a mulher identificar, saber, conhecer, nominar o que está acontecendo para poder identificar. E nós estávamos conversando um pouquinho antes, você me falou que todas elas, todas as 5, a primeira é psicológica, que faz parte do rol dessas 5. Então ela Exato. começa com a violência psicológica. Sim. Primeira coisa é você duvidar do que você mesma está sentindo. Né? Você sente ali, há um desconforto na relação, você começa a sentir, geralmente, né, essa questão do controle, né, o abuso, ele tem uma escala. Eu até trouxe aqui um material, Mirtes, depois você pode compartilhar nas suas redes. São 2 ferramentas importantes, né? Uma delas se chama violentômetro, né, que está desse lado aqui. Ela nos ajuda a identificar em uma escala como é que esses sinais de violência eles vão se apresentando ao longo de uma relação, né? Então ali a gente começa com uma piadinha ofensiva, uma chantagem, né? Mentiras, né? Ou aquele tratamento de silêncio, né? O ghost, como falam hoje, né? Deu um ghost, né? A gente vai vendo alguns sinais dentro das relações, mesmo das relações mais próximas ou de longo tempo, que ela vai escalando, né? E aí ela chega muitas vezes até com uma aparência de ser uma coisa boa ou normal, como por exemplo ciúmes. Né? O ciúmes por muitos anos foi romantizado, era até música, né? Que é ciúme, ciúme é uma coisa boa, como se ciúme fosse uma prova de amor. Se você não tem ciúme, você não me ama. E a gente parou de compreender, né, o ciúme, desromantizou esses ciúmes como uma relação de posse. Né? Você tem ciúme daquilo que você acredita que é seu, que é sua propriedade. E nenhuma relação vai ser saudável quando uma pessoa vê a outra como sua propriedade, como uma posse. Interessante você falando sobre isso, e eu quero aproveitar o gancho já que você está falando. Como eu posso identificar se isso é um conflito ou se é um abuso? Porque muitas pessoas confundem, de repente, Sim. um conflito, e um abuso, normaliza um abuso, normaliza um conflito. Como que essa pessoa pode identificar? É muito importante isso, né, Mirtz? Porque assim, todas as relações
tem seus momentos de conflito. Sim, Isso é natural, isso é saudável, né? Inclusive, sim. num desenvolvimento mútuo ali, né? Qualquer relação. A diferença de quando isso passa o limite, né, e passa a se tornar um abuso, é quando uma dessas pessoas está subjugada à outra. Por Hum. exemplo, se nós temos um debate, estamos passando por uma situação em que nós estamos em conflito, tem espaço para o diálogo, tem espaço para as duas pessoas trazerem os seus pontos, né? Uma pessoa aponta uma situação, a outra tem a oportunidade de trazer o seu ponto também, e a gente vai se ajustando. Isso é um conflito. Isso acontece em todas as relações que são saudáveis, né? Mas quando essa relação, esse conflito, ele tem uma das pessoas com um papel hierárquico, ainda que ele seja subjetivo, um papel hierárquico de poder, aonde ela subjuga a outra pessoa, e aquela outra pessoa sempre vai ser menor, sempre precisa estar subjugada nessa relação. Aí nós temos um abuso. E não só nessas relações afetivas e amorosas. E você encontra isso na sociedade, na comunidade como um todo, nas relações parentais, nas relações de amizade, como estávamos falando mais cedo, né, até nas relações da comunidade. Hierarquias são normais, fazem parte da construção da nossa sociedade, né? Lideranças, hierarquias dentro da casa, dentro do relacionamento parental, a gente tem ali uma hierarquia, né? Sempre ali, ainda que subjetiva. Mas quando essa posição hierárquica de poder, ela se torna uma arma para que a outra pessoa se dobre o tempo todo, e essa outra pessoa não tem chance de manifestação, de colocar seu ponto, de ser ela mesma. E a gente volta na violência psicológica. Eu tô numa relação em que eu tenho um conflito, em que eu preciso performar uma outra personalidade para eu conseguir conviver nessa relação. Porque se eu for eu mesma, eu não sirvo, eu não valho, a minha voz não é ouvida. Então, esse é um limite que a gente precisa estar muito atento, mas sempre em todas as relações nossas. Estamos em uma relação em que, quando a aparência de conflito se torna só de uma via, né? Só tem uma via que está certa, só tem uma pessoa que vai dar a última palavra, né? Que está certa a todo custo. Aí a gente já não tem mais um conflito. Daí a gente tem alguém subjugando a outra pessoa. Então é importante a gente conhecer essas nomenclaturas para que a gente possa identificar. Então, só relembrando, nós começamos com, no caso, você falando dessa questão de violência, é questão de perceber o abuso emocional, o psicológico, que machuca bastante, o abuso, além do emocional, ou também o abuso que você. Eu achei tão interessante você falando sobre esse abuso moral. Meu Deus do céu, porque a gente só pensa nas relações, o abuso físico. Mas de repente você vem e fala assim, Mirtz, tem um abuso moral, Sim, que isso geralmente pode acontecer dentro de relações conjugais ou não, sim. muito mais não, né? É muito complexo porque nós estamos numa sociedade doente, né, Merce? Todas as relações estão sujeitas a gente ter essa vivência, né, do abuso moral. Eu recentemente passei por uma situação em um grupo de voluntariado, em que havia uma pessoa, né, para dar um exemplo do assédio moral e do abuso moral, buscando reiteradamente tentar cancelar a minha reputação lá num certo nicho de pessoas, numa certa bolha de pessoas. Então, veja, nesse caso, eu não estava sendo vítima de uma violência psicológica porque eu não estava diretamente tendo um conflito, um confronto com essa pessoa para que ela me subjugasse. Porque se isso acontecesse, eu teria armas para me defender, né? E às vezes, dependendo da pessoa, a melhor defesa é só sair, né? É No verdade. caso, né? Eu não tenho nenhum vínculo com essa pessoa, eu só saio e eu já. Mas aí a violência moral, ela pode continuar praticando, porque ela não pratica comigo, ela pratica com outras pessoas na tentativa de descredenciar minha reputação, minha índole, minha imagem. Então, a violência moral, portanto, ela pode acontecer ainda mais hoje em dia, né, no mundo digital, de uma forma muito ampla e às vezes até com pessoas que a gente nem conhece. Pode estar tentando destruir a nossa reputação, cancelar a nossa reputação, a palavra é cancelamento, né, hoje em dia, Sim. cancelar a nossa reputação e a gente nem conhece essa pessoa,
né, por motivos que ela tenha, eu costumo dizer que geralmente por minhocas da cabeça dela, né? A pessoa cria uma história na cabeça dela que coloca você como vilã e ela Exatamente, as passa, narrativas, né? né, a criar toda uma narrativa colocando você como vilã, né? E não olha para ela mesma, né? De repente, você tá nessa situação por outras coisas que você mesma, né, como adultos, causou, né? Mas você coloca outra pessoa no alvo. Então, isso é um assédio moral. Se você está dentro de uma instituição, isso é passível de denúncia, né? Eu ia te Até. perguntar mesmo qual que é o caminho, porque da denúncia psicológica, poxa, qual o caminho? Qual é o caminho para denúncia moral? Para física, a gente já tem um pouco mais de esclarecimentos, né? Do Uhum. patrimonial também. Mas qual que seriam os caminhos específicos para cada área dessas? O que você me diz? Sim, o caminho você vai sempre identificar a partir de quem é o agressor, né? Então, se for o caso da violência doméstica familiar, né, ali parental, aí, né, na via da delegacia da mulher, né, se você tiver em uma cidade em que tem a Casa da Mulher Brasileira, é o melhor equipamento, né, porque ele é um equipamento de políticas integradas, então, Casa da Mulher Brasileira, aqui em Curitiba nós temos, mas se não tiver, delegacia da mulher de preferência ou qualquer delegacia, você pode fazer a denúncia e se enquadra na lei de violência doméstica. Importante. A lei da violência doméstica, ela protege as mulheres das violências, mas o agressor pode ser um homem ou uma mulher. O que define a violência doméstica é que ela esteja acontecendo no âmbito doméstico e familiar. Então, você pode estar sofrendo uma violência doméstica, inclusive, de uma outra pessoa que é sua parente, que é uma mulher. Pode ser uma irmã, pode ser uma mãe, só estou dando exemplos aqui. Sim, porque a vítima precisa ser mulher. Esse é o único recorte, né? Inclusive, há relações homoafetivas em que Eu uma ia te fazer essa mulher, pergunta. sim, exatamente, a vítima sendo mulher, a mulher também pode ser denunciada dentro dessa lei da violência doméstica, tá? Então, isso é uma informação super importante. É muito importante essa informação. Então, Sim, independente, a vítima precisa ser uma mulher. sim, Necessariamente, quem é o agressor pode ser tanto uma mulher, uma parente, ou um homem, sim, um irmão, sim, um sogro, um- qualquer pessoa. uma outra pessoa. Tem que ter o vínculo doméstico e familiar. Muito interessante, né? Muito, eu estou aqui assim, não sei vocês, mas estou achando muito interessante essa conversa. Como eu falei no início, são informações necessárias para a condução da nossa vida. Muitas vezes nós não nos atentamos. Fala assim, ah, mas isso é uma violência. Mas de repente esse episódio é tão interessante, não só para a mulher, ela identificar como que está a vida dela também, mas para olhar para uma amiga, para uma situação, como reconhecer uma pessoa que de repente próxima de você, você começa a perceber ela diferente. Qual são os passos para reconhecer alguém? Eu não sofro violência, mas eu estou inserida numa Sim, comunidade, né, em igrejas. Como a gente identifica em igrejas, na comunidade geral, como que a gente pode identificar e pode apoiar essa pessoa que sim. sofre esse tipo de violência? Primeiro, abrir os olhos mesmo, né, Metis, para esse assunto. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma a cada quatro pessoas, perdão, uma a cada três pessoas no mundo Gente, é muito sofre sério isso, violência e muito. não denuncia. Meu Uma a Deus. cada três, nós estamos em três pessoas aqui no estúdio. Seria uma de nós já um alvo de poder estar nessa estatística. Uma a cada três pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde, que não denuncia. Porque nós temos um altíssimo índice de subnotificação, justamente pela cultura de silenciamento, né? Mas a primeira coisa que você identifica está ligada a essa questão da violência psicológica. É a pessoa que ela vai perdendo ela mesma. Ela se perde dela Hum. mesma. Então, às vezes é no se cuidar, no autocuidado, né? Às vezes é nas próprias escolhas, fazer aquilo que gosta, deixa de frequentar o pequeno grupo, deixa de frequentar aquele café que ela participava, né? Hum. Deixa de fazer uma caminhada no final da tarde, que é uma coisa que ela costumava fazer. Vai deixando de ser ela mesma, de exercer a sua própria identidade. Então, esse é um dos principais sinais. Por isso a importância da gente andar em rede, a gente ter essa rede de apoio, a gente tá inserida em redes. Porque você tem essas conversas mais íntimas através do convívio, né? Sim. Ah, como tá sua mãe? E aí, seu cachorro melhorou? É o convívio. Se a pessoa entra no isolamento social, que é parte, inclusive, do ciclo da violência, que é outra ferramenta que eu trouxe aqui para você,
ela passa a viver no isolamento social, se afasta das pessoas por conta dessa violência psicológica, você perde o vínculo, até mesmo para perguntar como tá sua mãe, como tá seu cachorro. Tô sentindo você abatida. O que aconteceu? Por que que você não foi retocar o cabelo? Se é uma pessoa que se cuida dessa forma. Não tô te vendo caminhando, tá tudo bem? Você não foi mais no café? E aí você percebe essa pessoa nesse isolamento social, se afastando. Às vezes, é até uma das exigências dentro de uma relação abusiva, é que essa pessoa não conviva, né? Cria-se várias historinhas, né? Não gosto, tenho ciúme, essa pessoa, isso, aquilo. Então, o isolamento social é um sinal importante. Parar de se cuidar, parar de ser ela mesma, né? Também é um sinal. Você deixou bem claro, isso é algo quando as pessoas são mais próximas, porque muitas vezes nós não percebemos essa correria do dia a dia, isso até é uma falha da gente olhar para o próximo, olhar como que estão as amigas, olhando como está. Mas eu percebi que isso aconteceu com uma amiga, digamos, estou dando exemplo aqui. E como eu poderia auxiliá-lo? Qual que seria uma forma? Porque a maioria das pessoas até percebe, mas não quer se envolver. Uhum. Porque diz o quê? Amanhã ou depois os dois se acertam, ou as pessoas realmente, esses conflitos, elas não querem se envolver. Mas quando é uma pessoa próxima, o que eu poderia fazer de uma forma que fosse efetiva para outra pessoa que está sofrendo a Sim. violência? Bom, vamos lá. Você me deu duas aqui agora ótimas, que eu até vou deixar fácil aqui. Primeiro, respondendo diretamente a sua pergunta. Você tem a certeza, você teve ali a evidência de que está acontecendo uma situação com essa pessoa que eu conheço, que é próxima. 180, 180 é o número de denúncia anônimo ligado diretamente ao Ministério Público. Esse número, ele não é um número que vai aparecer uma viatura na casa da pessoa. Esse é um número que, quando você faz essa denúncia anônima, pode ser por ligação, tem o WhatsApp do 180, você pode fazer pelo WhatsApp, pedir o anonimato, abre-se uma investigação do Ministério Público. Então, vai se olhar, né, você precisa saber o nome dessa pessoa e o endereço. A partir disso, o Ministério Público assume. E essa pessoa vai passar a ter um monitoramento, né? Se ela está indo no hospital, se ela andou passando por algum atendimento médico. E aí vai se construindo essa rede até que ela seja procurada e ouvida. Então, ela vai ser procurada para falar. Esse é um caminho. Segundo caminho, está acontecendo uma situação agora na casa do lado, na vizinha, ou eu vi uma situação na rua. É muito importante isso. É 190. Não se pergunta se ela vai voltar com ele depois, ou se, daqui a pouco passa. Mas isso acontece sempre. 190. O endereço exato de onde isso está acontecendo. Por quê? A viatura vai? A viatura vai. Por quê? Primeiro, porque hoje a violência doméstica, a violência contra a mulher, também já está considerada como um problema de saúde pública. Bom que você falou sobre isso. Meu esposo é síndico do condomínio. Então, ele, se ele tem conhecimento de algo, ele tem que relatar e pegar número Exato. de protocolo. Senão ele pode ser cobrado por omissão. Por omissão, exatamente isso. Graças a Deus que no condomínio nós não temos. Tínhamos, mas a pessoa não mora mais lá. Mas hoje a gente, graças a Deus, não tem, porque escuta, né? O condomínio é pequeno, a Sim. gente escuta, né? Então, graças a Deus, não tem. Então, os síndicos, eles se tornam responsáveis, não é responsável, Corresponsáveis. corresponsáveis. Porque eles podem ser autuados por omissão, caso aconteça Olha alguma só, situação. então você que é síndico ou síndica, se você souber de uma violência, obrigatório, Sim. fale com as pessoas responsáveis. Geralmente tem empresas que cuidam do condomínio junto com o síndico, né? As Administradores. administradoras cuidam. É importante falar sobre isso, porque é um esclarecimento, é uma informação, porque muitas pessoas pecam, muitas vezes esse síndico peca por não conhecer essa informação. Exato. Então, eu dei um aspas aí, eu vou pedir para você continuar, que está muito bom aqui. Então, por isso, por hoje ser considerado um problema de saúde pública, inclusive, Sim. o que é importante? Tentar pegar o flagrante dessa situação. Então, você precisa ligar no 190 no ato do que está acontecendo, porque a polícia chegando a tempo do flagrante da situação, ela se torna uma ação incondicionada. O que significa? Mesmo que essa mulher diga, não quero denunciar, não foi nada, mas se a polícia presenciar o flagrante, não depende mais da vontade dela, porque este é um crime de saúde pública, é um crime contra todas as mulheres. A violência doméstica ela não é um crime contra a Maria,
ela é um crime contra todas as mulheres, porque já se tornou uma epidemia, né? Nós temos, o Brasil, ele tá, se eu não me engano, nesse último ranking, o segundo lugar no país que mais mata mulheres no mundo, né? E dentro do Brasil, infelizmente, no Paraná, nós também estamos como o segundo ou terceiro estado em que mulheres têm mais violência doméstica registrada. Então, É quando muito é assustador. muito assustador. Então, quando a gente fala numa situação hoje, a gente, principalmente quem trabalha com essas políticas como eu, né, ele não é o problema da Maria. Ele é um problema da Maria, dos filhos da Maria, dos possíveis órfãos que vão ficar da Maria, né? Da comunidade em torno da Maria que normalizou a situação da Maria e, portanto, também vai aceitar quando acontecer na sua casa, porque se a Maria aguentava, eu também posso aguentar. E aí a gente vê essa epidemia que está acontecendo, né? Da normalização da violência. Então, quando você vê uma situação acontecendo, 190. Lari, nós estávamos falando sobre conflitos e sobre abusos, mas muitas vezes essa mulher, ela confunde as duas, né? Por isso que tem esse rol aqui do violentômetro. Olha que interessante aqui. E aqui ela relata: a violência está presente, denuncie e peça ajuda, sua vida está em perigo. Ela identificou por que é tão difícil sair desta situação. Porque existe um fenômeno chamado ciclo da violência, que está até aqui do outro lado. Depois você Uau. pode compartilhar. Esse aqui é um fenômeno social que acontece em qualquer lugar do planeta Terra. Tá? Ele acontece da mesma forma em países desenvolvidos, em países subdesenvolvidos. Isso é uma cultura. Como é que ela funciona? Essa relação, ela passa por algumas etapas, né? Começa com o isolamento social, como a gente comentou agora um pouco antes, que essa mulher se afasta das pessoas que ela tem convívio, geralmente a pedido do agressor, né? Em nome dessa relação. Você já viu essa história, Mirtz? Com Vamos certeza. ficar mais aqui só entre nós, vamos nos dedicar mais a nós, não precisa ir tanto na casa da sua mãe, não precisa tanto. Isso é o isolamento social. Muitas vezes essa mulher sai do trabalho por conta do isolamento social, enfim. Começa um acúmulo de tensão. O acúmulo de tensão na relação é quando ela começa a sentir os primeiros sintomas da violência psicológica, duvidar de si, ser cerceada, proibida de fazer coisas. Usa-se o ciúme como uma ferramenta de manipulação, entre outras tensões que ela pode começar a viver. E aí ela já está em situação de violência psicológica e se aproxima da primeira explosão violenta. A explosão violenta pode ser a violência física, né? É o momento que realmente ela consegue ter uma evidência que aquilo dali é uma violência, né? Geralmente é na violência física, mas pode ser na sexual, pode ser na moral, né? Podem ser outros sinais. Depois da violência, explosão violenta, tem um período, um fenômeno chamado remorso da violência. O que significa o remorso? Ele é um momento depois das agressões em que o agressor ele se percebe, né, que as outras pessoas já estão sabendo da sua real, né, identidade, né? Quem ele realmente é com essa companheira. E aí ele começa uma campanha muito grande de tentar limpar a barra dele. Por isso que você vai ver, logo depois de uma situação de explosão violenta, essa mulher receber pela primeira vez na vida dela um buquê de flores. Porque esse é o período do remorso do agressor. E esse buquê de flores, ele não vai ser entregue em casa, no secreto. Não, ele vai ser entregue no trabalho. Ele vai ser entregue em algum lugar onde hajam testemunhas. Isso é o remorso do autor de agressão. Ele precisa criar uma imagem para as outras pessoas de que ele é um excelente relacionamento e que foi só uma situação pontual que aconteceu. Depois desse remorso, por conta daí diversos fatores ligados a essa mulher, a dependência financeira, muitas vezes, filhos pequenos, né, uma cultura familiar muito rígida, às vezes a religiosidade e a interpretação, né, muitas vezes de algumas doutrinas que podem condicionar essa mulher a não ter a opção da liberdade, né, a opção de não viver em violência, né, e pode ser uma dependência emocional. Ela está em um relacionamento que não começou com uma pessoa ruim. Ela não começou a se relacionar com um monstro.
Ela começou a se relacionar com alguém que fazia sentido, né? Então pode haver a dependência emocional, que é uma coisa que a gente tem discutido muito mais hoje em dia, né? E tudo isso junto também pode ser. Pode ter pode ser a dependência econômica, filhos pequenos, codependência emocional, uma sociedade ali, de repente, uma comunidade, uma religiosidade que segura ela ali, e ela aceita de volta o retorno com o autor de agressão. E aí a gente vive o último fenômeno do ciclo, que é a lua de mel. O momento da lua de mel é quando ela aceita, né, ou dá mais uma chance, né, retorna com esse autor de agressão, e eles voltam para o isolamento social, por isso que é um ciclo. Porque depois da lua de mel, ela novamente afasta as pessoas ao redor Entendo. e retoma o acúmulo de tensão e o ciclo novamente gira. É muito importante a gente compreender esse ciclo por conta dessa questão que você trouxe aqui mais cedo. Quando essa mulher não sai, quando ela retorna, né? O que que a gente faz? A gente precisa estar disposto a auxiliar, disposto a dar informação, disposto a dar o apoio na hora que essa mulher conseguir romper. Por quê? De fato, ela é uma mulher adulta. Ela precisa romper esse ciclo. E, infelizmente, a melhor janela que existe é a explosão violenta. Porque é quando ela sofre a violência que ela tem aquela gota de coragem de dizer não quero mais, não aguento mais, não mereço isso. E essa é a janela de oportunidade. O problema é que quando ela já voltou com o agressor, as pessoas que ajudaram ela na vez anterior, Se afastam. elas têm duas ações mais comuns. Principalmente falando aqui entre nós, né? Pessoas que muitas vezes, né, têm a mesma religião, a mesma fé, e têm uma interpretação muitas vezes equivocada. O primeiro erro que a gente comete é, quando ela retorna com o autor de agressão, as pessoas muito religiosas dizem, que bom, que bênção, eles vão ficar bem. Nossa, que maravilha, essa família vai ficar bem. Jesus vai restaurar. Exatamente. E o que que você faz? Pode acontecer, gente, pode acontecer. Exato, né? Mas o que que você faz com essa afirmação logo depois da explosão violenta, reafirmando que é bom voltar com o autor de agressão? Você reforça o ciclo da violência. E quando girar de novo esse ciclo, cada explosão violenta é mais forte do que foi a anterior, e o período de tempo entre a lua de mel e a próxima explosão violenta é mais curto. Então, eu estou falando de uma situação, de um episódio de violência que vai acontecer mais rápido e a agressão vai ser pior e em algum momento pode ser a última. E a segunda atitude errada que nós tomamos é uma atitude muito ligada ao nosso ego. É a seguinte: eu ajudei você, fiz toda aquela correria, fiquei com as crianças, te levei na delegacia, perdi uma noite de sono e você voltou com esse canalha? Não me procure mais. Quando você diz isso para uma mulher vítima de violência, você também está dizendo o seguinte: o meu tempo vale mais que a sua vida. Olha que A sério minha isso. dedicação a você vale mais do que você estar viva ou você estar sofrendo uma agressão. Então, já que você não valorizou o meu tempo precioso de te ajudar, não me procure mais. Pode ser que você receba uma próxima mensagem com o velório dela. Meu Deus. E aí você vai dar o seu tempo para dar o último adeus para essa mulher. Porque você colocou o seu ego primeiro, dizendo que você não vai ajudar uma mulher porque ela está vivendo o ciclo da violência, que ela não tem justamente força sozinha para sair. Não tem, não tem. E o que ela precisa é dessa mão estendida no momento que ela pede ajuda. Porque no momento que ela pede ajuda, às vezes é o último suspiro que ela está tendo de amor próprio. Nossa, Lari, você falou isso, me emocionou um pouco, porque é muito sério isso, e a gente entra no egoísmo muito, Exato. muito grande. Muitas vezes fechando os olhos de não ver Uhum. e não querer se envolver, porque todas essas informações que a gente falou. E essa questão, ela é, nossa, é muito séria. Muito, muito séria. Porque é uma questão de utilidade pública e tá falando de todas as mulheres. Sim, É como se a gente se tornasse insensível, né? exato. A dor que eu não sinto, talvez fisicamente, que é a que a outra está sentindo, eu não consigo ter nem empatia por aquilo que ela está sentindo. É exatamente essa palavra que eu iria usar, a empatia. Então, você já deu a resposta para nós, para continuar de olho nessa mulher.
Uma questão aqui que me chamou bastante atenção é o seguinte: você já viu casos de ter acontecido uma vez só e nunca mais ter acontecido? A pessoa realmente mudou, porque a outra pessoa deu a chance, buscou ajuda terapêutica e tudo mais. Não só voltou, mas eles realmente. Você já viu casos que houve Já, remissão? com certeza, com certeza. Por quê? Porque se isso for tratado de uma forma multidisciplinar, é com certeza possível que, a partir primeiro da decisão desse agressor, ele precisa tomar consciência de que ele foi um agressor, em primeiro lugar, e ter a decisão de se trilhar um caminho multidisciplinar para que ele tenha uma transformação. E eu já vi mais de uma vez isso acontecer. O que significa isso? Significa que, se você acredita que através da fé, da religião, da espiritualidade, você vai ter um direcionamento, ótimo, busque a sua ajuda espiritual, mas não abra mão também de responder isso criminalmente. Se há desejo em um agressor, em uma pessoa que cometeu agressão, se há um desejo da transformação, então assuma essa responsabilidade como um homem adulto, pague seu crime perante a justiça, responda na justiça o crime, a violação de direitos que você cometeu contra alguém que você diz que ama, que você diz que tem algum apreço, e também busca ajuda, seja uma ajuda espiritual, mas sem deixar de buscar também a psicoterapia, se necessário, uma ajuda psiquiátrica. Existem muitos fatores, Mirtz. O ser humano, aprendeu a resolver os conflitos de forma violenta. Em especial os meninos, porque nós educamos assim. Nós educamos meninos e meninas de formas diferentes, sem perceber que muitas vezes a gente está condicionando os meninos a reagir com violência. O menino não pode chorar. Menino não chora. Ele não pode chorar. Ele não pode O sentir, que né? ele faz com a emoção que ele Pois é. sente desde criança, adolescente, que são emoções humanas que todos nós sentimos. Claro. Quando ele está frustrado e decepcionado, ele não pode chorar. Não. Mirtz, que é um exemplo assim, ó, maravilhoso, a licença paternidade. Por que que as mulheres têm a licença maternidade, obviamente, longa, e os homens, eles têm, agora estamos aí já em votação no Senado para aumentar a licença paternidade. Mas o homem, ele tem 5 dias corridos para gerar um vínculo afetivo com aquele filho que ele ama tanto quanto a mãe. E ele não tem por lei, né? É como se institucionalmente nós disséssemos: não, mas o homem não sente. Não, mas homem não faz vínculo, homem não cuida. Como não? Claro que sim. Quantos homens não estão tendo a oportunidade de desenvolver esse vínculo de paternidade, porque ele tem 5 dias corridos para gerar vínculo ali com um novo ser que ele colocou no mundo, né? Isso também se aplica à licença luto. E essa é muito pesada. Porque quando uma criança morre, né, quando uma mãe perde um filho, seja um neonatal, assim, a mãe tem uma licença longa. E o pai não. A licença dele é menor. O que é que nós estamos dizendo para este homem que acabou de perder um filho? Não chore. Supere rápido, porque você é homem, você tem que aguentar. Então a gente faz esses homens e meninos, segurarem a emoção. Eles não podem expressar emoção. E quando alguma coisa, diversos fatores podem gerar essa explosão violenta, não tem como a gente explicar exatamente, né? Não tem uma receita. Se tivesse, acho que a gente já tinha desenvolvido, né? É verdade. Uma solução até medicamentosa, né? É verdade. Quando surge uma situação de conflito que ele não sabe lidar, porque ele não sabe processar sentimentos, porque ele não sabe ter um diálogo sobre emoções e sentimentos, não dá nem nome para os sentimentos, né? A gente dando nome de novo, ele explode na violência. Porque é assim que ele aprendeu no esporte, que ele sempre foi empurrado para uma situação de competição, né? As brincadeiras de meninos são quais? Geralmente competição, comparação E violência. e violência. Sim. Nossa, muito interessante. Há esperança ainda, então. Sim, sem Eu dúvida. acredito que, no caso, há esperança para aquele que realmente reconhece que quer mudar. E não aquele que vai dar uma desculpa, eu fiz isso porque ela fez isso. Sim. Quando ele diz, não, eu errei mesmo, quero me reconciliar, aí, de verdade, preste atenção que pode ser uma chance para mudar. Sim. Larissa, nós estamos caminhando para o final. Me fale, nós já falamos vários assuntos muito interessantes. Já falamos sobre o 180, falamos sobre o 190, mas
vamos falar para uma ouvinte nossa, livremente, o que você falaria para ela? Que está nos ouvindo Primeiro, e se percebeu com tudo isso que nós conversamos aqui. sim, sim. A primeira coisa, Mirtz, com certeza, é tomar consciência de que a culpa não é sua. Porque, infelizmente, a gente, dentro dessa circunstância, muitas vezes da violência psicológica, foi levado a acreditar que nós causamos aquilo que nós estamos vivendo. Então, a primeira coisa, né, tira essa mentira da culpa, né, porque nada justifica a violência. Nada justifica. Nenhum comportamento, nenhuma palavra, nenhuma atitude pode justificar a violência. Em segundo lugar, às vezes a gente está vivendo uma situação realmente de risco à vida. O risco à vida, a gente não pode brincar com ele. A gente não pode negociar o risco à vida. A gente deve correr para denúncia. Hoje nós temos políticas públicas bem estruturadas, temos uma dificuldade com a questão da execução das políticas públicas, né, que é uma coisa que às vezes é difícil das pessoas compreenderem. Nós temos uma lei no Brasil que é uma das melhores do mundo relacionado a isso. Porém, nós temos um sistema de justiça que muitas vezes dificulta, né, esse encaminhamento. Mas não por isso a gente pode perder a esperança, né? Então, risco à vida não se brinca, né? Mas se você identifica esses sinais e ainda tem condição de planejar, como é que eu vou romper? Primeiro, busca ter a sua autonomia, principalmente econômica e emocional. Quando a gente vai trabalhando esse desvínculo de algo que nos faz mal, de uma relação emocionalmente insalubre, você precisa, às vezes, de um tempo para ir se desvinculando. Vai trabalhando, vai criando foco em si mesma, né, nos seus sonhos. Com o que você sonha? Você ainda se lembra o que você sonha? Quem você quer ser, né? O que você quer aprender? Foca em você mesma. Buscar também estruturar essa independência econômica, né? Eu costumo chamar do dinheiro do não. Todas precisamos ter o dinheiro do não, Mirtes. O dinheiro do não, para cada uma de nós, vai ser diferente, não é uma quantia específica. Para muitos de nós, o dinheiro do não vai ser o dinheiro de poder comprar uma passagem para ir para a cidade visitar minha mãe. Eu ter a liberdade econômica de comprar uma passagem de ônibus ou de avião. Para muitas mulheres, é a autonomia de você ter o dinheiro de um Uber ou de um transporte público. E muitas não têm. O dinheiro do não é você ter autonomia para ter crédito no seu celular para você fazer uma ligação para alguém que você precisa. Mas também pode ser o dinheiro de você adquirir uma casa, sair e morar sozinha. Para cada uma de nós, o dinheiro do não vai ser uma quantidade diferente. Então pense, qual é o seu dinheiro do não? Qual é? Põe número, põe nome, de novo a gente colocando nome nas coisas, né? Põe um número. Qual é o valor desse dinheiro do não que você precisa ter para você sair dessa situação, né, de que você já sente esse acúmulo de tensão que a gente trouxe do ciclo da violência. E conta para alguém. Conta para uma amiga, conta para uma pessoa da sua confiança, né? Procura, às vezes até uma pessoa nas redes sociais. Eu recebo mensagens do Brasil inteiro nas redes sociais de pessoas que falam assim: eu não tenho com quem conversar sobre isso. E às vezes é uma conversa, 2, 3 com uma pessoa, ela se encoraja e consegue buscar ajuda. Conta para alguém o que está acontecendo, né? Você pode se surpreender com o quão essa pessoa pode te ajudar, às vezes, com uma conversa apenas. E que você consiga se encorajar e tenha força para sair dessa situação. Busca uma rede de apoio. Busque pessoas para não caminhar sozinha, né? Não à toa a gente nasceu para viver em comunidade, né? A gente nasceu para convivermos uns com os outros, né? Se a palavra fala que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, diz que o amor próprio é importante, mas que a gente precisa ter um próximo para amar. E para amar a gente tem que estar perto. Então, conviva em comunidade, não deixe de conversar com alguém. Larissa, muito obrigada pela tua entrega, pela clareza e informação. Um episódio incrível. Muito obrigada pela tua entrega. Eu te agradeço demais pela oportunidade, né? Prestigio demais aqui o podcast. Quero te entregar um presente também, Eu que super é quero. uma semijoia que faz parte da loja social do Instituto Batom. Nós trabalhamos aqui na Grande Curitiba, né, no trabalho voluntário com mulheres e meninas vítimas de violência doméstica. E uma das fontes de captação de recursos que nós temos são as joias sociais, que estão à venda no site.
entrega para todo o Brasil. E essa joia, ela representa a última gota. Ela é uma gotinha lilás. Eu tô até usando aqui o colarzinho e o brinco, né, que faz conjunto. E ela representa aquele ditado. Sabe aquele ditado? Essa foi a última gota? Aqui nós estamos simbolizando de que você não precisava ter aceitado gota nenhuma, que nenhuma gota de abuso e desrespeito é aceitável. E que você deve pôr um basta já na primeira gota. Então, por isso a gente eterniza ela aí numa joia, ressignifica, para que a gente possa se lembrar disso e presentear alguém que pode ser muito interessante receber essa mensagem. Muito obrigada, muito obrigada. Olha só, gente, que coisa mais linda. Olha só, que lindo. A Larissa trouxe com muita clareza, muita informação para nós nesse episódio. E se esse episódio faz sentido, encaminha para uma amiga. Aproveita, se inscreva no canal, curte esse episódio, coloca nos comentários o que mais te impactou com as informações aqui, o que você não conhecia, coloca nos comentários, nós vamos amar saber o que você tem para nos dizer. Muito obrigada por você que ficou até aqui conosco. Um beijo no teu coração e até o próximo episódio.